é o primeiro ClimaCast, nosso primeiro episódio. Eu sou a Carol. Eu sou o Gil. E a gente está fazendo esse podcast em parceria com a Bloco Media. Exatamente, estamos no estúdio deles aqui. E hoje a gente decidiu falar sobre NFT, que é um assunto que está em alta, e a gente fez um post sobre isso no Instagram. No Instagram. Mas eu percebi que a galera se interessou, porque é uma coisa que está em alta, então a gente decidiu desenvolver um pouco mais a ideia, assim. Porque o que eu penso, assim, a gente viu em todos os meios de comunicação, as pessoas falando sobre isso, teve reportagem do Fantástico esse último domingo aqui, Vocês Estão no Futuro. Eu não sei, mas hoje é dia 25. Nesse último domingo teve uma reportagem no Fantástico falando sobre isso, teve reportagem na Rolling Stones, a maioria dos canais porque teve um grande marco, que foi esse leilão feito pela Christie's, ou foi pela Christie's, em que uma obra de um artista digital, que é o Beeple, foi vendida, alcançou a bagatela de 69 milhões de dólares e uns quebrados, colocando ele entre os 3 artistas mais caros vivos, né? A gente, normalmente, quem acompanha o mercado de arte está meio acostumado com esse valor, assim, com esses valores de milhões de dólares, mas o que eu acho que causou uma repercussão, assim, foi porque é um artista digital e é uma tecnologia que as pessoas ainda não conhecem, que é a da NFT, que garante que essa obra vai ser original, assim, teoricamente. E como foi muito novo isso, eu acho que por isso que extrapolou um pouco o universo da arte contemporânea e acabou chegando nesses veículos maiores, assim, os maiores noticiários. E aí eu achei que as pessoas começaram a se interessar por isso, mas eu achei que a reação em relação ao valor do mercado de arte foi meio que o que acontece normalmente. Assim, as pessoas fora da área veem esse valor e acham um absurdo. Sabe? Então, não é porque é digital. Não é que isso sempre aconteceu. Mas acho que por ser digital, até as pessoas que são da área, que trabalham com isso, que estudam isso, acabaram prestando mais atenção e levantando alguns questionamentos em relação a isso. Porque, assim, ele é um cara que trabalha com isso já fazem 13 anos, ele posta imagens todo dia, as imagens têm ali uma estética que conversa, ele tem um estilo próprio, vamos dizer assim. Uhum. E ele tinha lá já o público dele. Quando ele entrou dentro dessa, porque, assim, puxando um pouco para trás, a gente escuta sobre essa coisa de criptomoeda, criptografia e tal, já faz uns 4 anos. Quantas pessoas já falaram para você que falam assim, eu devia ter comprado Bitcoin há 5 anos atrás. Quando era barato, teoricamente. E aí, o que mudou é que agora existe algum outro tipo de produto no mercado, né? E aí ele teve essa tomada de dianteira aí de colocar os trabalhos dele numa casa de leilão que tem a chancela do mercado da arte, entendeu? E aí isso colocou ele dentro dessa esfera, porque a arte digital é algo que sempre foi muito... como que eu digo? Uma coisa colaborativa, que as pessoas que te seguem, que gostam de você, são as que consomem, etc. E fica nessa coisa de um público mais específico, né? Sempre foi meio underdog, assim, das artes visuais, assim, nunca foi muito considerado dentro, né, dos principais meios de arte contemporânea, nunca apareceu com destaque, assim, sempre ficou uma coisa meio que só de internet, pessoas que mexem com isso, ilustração digital, design, sempre ficam essas coisas, assim, design gráfico é uma coisa que ainda está, assim, meio que... Existe um mercado específico ali das pessoas que consomem e é só virtual, então também tem essa barreira do, não dá para fazer uma exposição, teoricamente. Dentro do mundo digital. Agora porque, assim, existem os artistas que usam de meios digitais para fazer o trabalho deles, seja através da fotografia e tal. Mas o que é vendido é uma peça física, né? Agora, isso é algo que só existe dentro do mundo digital. Sim, assim, a questão, acho que da criptomoeda, assim, que todo mundo começou a ouvir falar, é que era uma coisa muito restrita ao mercado financeiro, né, grandes transações, as pessoas, assim, no cotidiano não lidam com isso. Uhum. E aí agora a gente está vendo que isso está invadindo outras esferas, assim, está chegando em outros lugares e essa tecnologia está sendo usada para mais coisas. Então tem gente que já usa essa criptografia de blockchain para assegurar documentos,
garantir direitos autorais, então, e aí isso vai criando possibilidades, né? E claro que o artista, né, ligado o tempo todo nisso, vai aproveitar, e já tem artistas que usam a blockchain para fazer obras colaborativas entre colecionadores, assim, que cada pessoa que compra consegue alterar a obra de alguma forma. Eu acho que essa foi uma das primeiras que eu vi, assim, que eu achei que tinha uma proposta interessante. E aí, agora, com essa venda, que é que nem você falou, é um artista que já trabalhava nisso, mas que era, né, ali, tinha o meio dele, mas não tinha grande destaque. E aí eu achei que grande destaque dentro dessa dentro esfera, né? Da arte contemporânea, ele que a gente devia ter muitos conhece como seguidores. mercadão. Eu tentei pesquisar assim. o antes e o depois no Instagram dele, mas eu não conseguia encontrar nada, não sei. E eu acho que foi uma aposta da Christie's, assim, porque uma das são 2 casas de leilão gigantescas no mundo, a Christie's é uma delas, que tem uma tradição centenária, que apostou, né, em fazer o leilão, mas entrou valendo $100. As pessoas Ninguém esperava, nem o próprio artista esperava tem um vídeo que dele fosse da reação, alcançar. Que é muito bom, porque estouram champanhe, jogam nele, aquela loucura, né? Então, e aí isso gerou, né, as pessoas mesmo fora da área ficaram ali achando aquilo um absurdo. Mais uma das primeiras questões que a gente até conversou quando a gente viu essa notícia que eu falei, foi de pensar se os colecionadores, as pessoas em geral, mas assim, pensando no mercado de arte, se os colecionadores estão realmente desapegados do material a ponto de comprar uma obra que só existe digitalmente. Porque, não sei, pelo menos a experiência que eu tenho com colecionadores, assim, é uma atividade muito passional. As pessoas querem ter a obra, querem expor a obra, querem conviver com ela. Uhum. E aí foi uma das primeiras coisas que eu pensei, assim, não pelo valor, porque eu acho que o mercado de arte meio que está acostumado com esses valores altos, mas, sabe, da relação que esse colecionador vai ter com essa obra. Então, porque assim, a gente está vendo essas obras que são vendidas por esses montantes enormes, mas existem obras que você pode comprar por $10, $15, que vai ter o NFT, só que ela vai ser uma série muito maior, ela não é tão única assim, mas ela vai ter lá o registro, NFT e não sei o quê. E isso as pessoas comuns, que não são esses milionários colecionadores e tal, podem ter. E aí eu até entendo você querer fazer parte do hype, fazer às vezes uma aposta e tal. Agora o cara que está acostumado a ter dentro da casa dele essas obras e conviver com elas, eu não sei, que você acha que eles que estão preparados? Porque eu tenho a resposta. O Beeple mandou fazer uma física. Ele vem numa mala, você abre, e aí tem um vidro. Dentro desse vidro tem uma tela, como se fosse um iPad, um tablet. Tá. E aí fica com... É muito bizarro, porque tem ali a imagem que você adquiriu, ela fica lá, às vezes é um gifzinho, ela se mexe. E aí vem com uma moeda, como se fosse ali o registro da NFT, e um chumaço de cabelo dele. Nossa, aí eu achei que já ficou bizarro. É isso aí. Porque... Então, ele mesmo percebeu que as pessoas iam sentir essa necessidade, entendeu? Aí você pode ter como se fosse as suas cartas de Magic, sei lá, que você pode ter a sua coleçãozinha lá, como se fosse um action figure, que você põe na sua estante. Então aí já, assim, é uma inovação, mas não muda na raiz a relação que as pessoas vão ter com a obra de arte. Exato. Porque o arquivo mesmo que foi vendido, que é essa obra de 69 milhões... Ele é um JPEG gigantesco que reúne, sei lá, são 5.000 ilustrações que ele fez durante alguns anos. E aí você olha o JPEG num tamanho normal, assim, parece um pixelado abstrato, não dá para entender, mas se você aproxima, cada pixel daquele é uma ilustração. Entendi. E tem a qualidade para você... Eu acho que tem que ser. Nadar lá dentro, assim, eu acho que sim. Porque você pagou 60 milhões de dólares, né? Mas isso aí tanto faz. Mas é que eu acho que assim, aí a gente entrou nessa discussão, mas aí a gente já pensou na questão da desmaterialização da obra de arte, que não é novidade pra gente, assim. Não. Para as pessoas em geral, eu acho que ainda gera uma confusão. E eu acho que até pro mercado ainda existem esses problemas de, eu vou vender uma performance, eu vou vender uma instalação...
E você não vai ter aquela obra específica, aquele objeto que carrega o valor. O valor está agregado em outras coisas. Você pode montar ela, desmontar, montar de novo. Eu acho que a arte urbana está muito acostumada com isso. O cara faz um puta do mural lá, e aí depois vem um prefeito, pinta por cima e tal, sabe? E tá ok. Você fica chateado, mas faz parte do... Uhum. Porque eu acho que, assim, tem essa questão do... Porque eu fiquei pensando sobre a arte entrar agora nessa onda do blockchain, da NFT, não agora exatamente, porque o curso que eu fiz ano passado já estava começando a falar sobre isso. Mas aí eu fiquei pensando que esse é um fenômeno meio atípico da arte chegar depois, né? Normalmente ela avisa antes, e aí eu fui pensar lá na história da arte essa questão da desmaterialização desde o início do século XX, assim. Quando o Duchamp faz a fonte, por exemplo, o objeto não existe. Foram feitas réplicas, tem uma raiz, né? Mas o valor não está agregado naquele objeto. Uhum. E depois o Andy Warhol vai fazer isso com a serigrafia, que reproduz um monte de coisa. Às vezes, a própria imagem que ele está colocando ali não foi ele que fez. Ele reproduz uma Coca-Cola, reproduz a Brillo Box. Então, isso já acontece há muito tempo. É que as pessoas, eu acho, em geral, ainda estão processando o que aconteceu lá atrás. Isso. Muita gente ainda não entendeu o que aconteceu com o Marcel Duchamp e com o Andy Warhol. Então... eu acho que é o que eu falei. Antes da própria internet popularizar, a arte já estava pensando que os objetos iam se desfazer. Assim, o valor agregado àquilo especificamente para a arte já não funcionava matéria, mais. Né? E aí, agora com a NFT, eu acho que isso mudou o suporte, mas eu acho que ele tem carrega... uma ideia de lógica que você consegue traçar uma progressão. Assim, eu acho que é uma herança. Desse distanciamento do valor em relação ao objeto. Sim, né? É uma herança que vem lá de trás, mas ao mesmo tempo ele fez ilustração por ilustração, tem lá 5.000 ilustrações que ele fez. Então tem a herança do ready-made, da desmaterialização, mas ao mesmo tempo tem o trabalho dele de obsessão, de fazer uma ilustração por dia. O artista de ateliê, né? O cara que no dia, nem um dia sem uma linha, né? Aquela coisa. E eu acho que eu fiquei pensando sobre essa questão da relação com a obra, e agora que você falou que vai ter a obra... Vai ter a obra. Muda muito. Mas eu fiquei pensando nisso na nossa relação com as coisas digitais. Então, porque existe uma aproximação cada vez maior da nossa realidade aqui, material, com a digital. Existe cada vez mais uma aproximação. E... a NFT, querendo ou não, é uma regulamentação também de uma transposição de leis que existem aqui no nosso mundo para leis que existem naquele mundo digital. E a gente passa, por exemplo, a gente interage com muito mais pessoas através do mundo digital do que através do nosso mundo físico. A gente faz comércio, negócio, a gente compra objetos, a gente entra em relacionamentos muito mais através dessa realidade digital do que a física. E eu pensei que essa transição, assim, em relação à questão afetiva, essa transição não é tão simples, assim. Porque eu fiquei pensando que um exemplo muito básico, assim, é a nossa relação com a fotografia. E eu acho que a gente já falou sobre isso em alguma vez, assim. As fotografias que a gente tem, que são físicas, a relação que a gente estabelece com essas fotografias é totalmente diferente das fotografias que estão no nosso computador. Que às vezes tem 5.000 fotos de uma viagem que a gente nunca abriu. Nunca viu nada. Nunca viu de novo. Tá lá, guardada. Mas existe um apego. Se você perder aquilo, você fica chateado, né? Existe. Mas não é algo que você convive. Mas você não tá apegado àquela foto. Você tá apegado àquele arquivo gigantesco que tem 5.000 fotos. Que você nem lembra direito. Você lembra do que aconteceu, você viajou e aí tinha essas fotos, mas você nem lembra direito. Se alguém perguntar pra você, o que é isso aí? Aí você até clica lá e mostra, mas você mesmo... É muito mais raro você abrir o seu arquivo digital de fotografias do que você ver as fotografias impressas. E aí, então, essa transição, ela tá acontecendo, mas ela vai deixando esses vestígios, assim. A gente é muito apegado ao material ainda, eu acho. E tem uma coisa também que eu fiquei pensando no final de um filme, eu não sei se eu posso contar esse final do filme, mas filme velho, então, que é O Bom Ano. E o cara, acho que a gente viu juntos, não sei. Mas o cara, ele tem um Van Gogh.
Só que ele tem uma réplica do Van Gogh. E aí, no escritório dele, fica a réplica. E o Van Gogh, de verdade, fica dentro do cofre. E aí, o cara pergunta, quantas vezes você vai lá no seu cofre ficar olhando pro Van Gogh original, sabe? Quantas vezes você faz esse exercício? E ele fala, mano, acho que eu nunca fiz. Então, o que interessa ali é o que o Van Gogh representa, o valor e o sentimento de posse. De falar, eu tenho isso, sabe? Eu tenho Van Gogh. Mas você não tem uma relação não tem uma relação e eu fiquei pensando que talvez a pessoa que comprou essa obra, talvez não vá ter também essa relação. Talvez ela nunca tenha ouvido falar do Beeple na vida. Exato. Seja um artista que ele... E aí entra uma outra coisa, porque eu acho que essas obras, principalmente essas que estão sendo vendidas agora, elas não têm uma tendência a desvalorizar porque elas são pioneiras. Então elas sempre vão carregar isso dentro delas. Sim. Mas o artista Beeple mesmo, da estética dele, a forma, o que realmente ele vende, não o modelo de negócio dele, o que ele realmente produz, se isso é tão relevante assim. A essência do trabalho, né? Se ele é um bom artista digital, tá ligado? Vai ficar reconhecido talvez mais pelo fato, pela notícia, pela notícia, do que pela qualidade da obra. Do que pela qualidade da obra, sabe? É que acontece bastante, eu acho, na história da arte, assim. E eu vi uma entrevista dele, ele falou assim, a tendência do valor é eu subir ou descer, dependendo de quão em exposição na mídia eu vou estar, se eu estiver produzindo, se eu tiver parado de produzir. Não, isso é uma coisa que... Mas ele sempre vai ter essa marca de ter sido pioneiro, né? E é uma coisa assim, nessa questão de exposição da mídia, eu acho que os artistas contemporâneos sentem essa pressão muito forte. De estarem na mídia, de produzir coisas que vão gerar polêmica, que vão gerar notícia... Porque é isso que sustenta o valor da obra deles. Isso faz parte do próprio trabalho. Mas eu acho que isso mostra uma problemática, talvez, da nossa relação com a obra de arte atualmente. Porque ela vira um produto que nem você falou. Ele comprou essa obra, ela vale milhões, ela vai ficar lá no arquivo. Ele não vai ter uma relação com a obra. Ela não é diferente de uma Bitcoin. Ela não é diferente de nenhum outro produto qualquer que você compra, esquece no fundo do armário, entendeu? Não, mas no sentido dela ser especulativa. De você compra simplesmente porque você acredita que ela vai valorizar, como se você tivesse comprado um terreno. Então, exato. Sabe? Não é algo que você compra pra você. Eu sei que existem outros casos, mas... E aí porque todo esse hype, os valores exorbitantes que isso está atingindo, a tendência é de que isso vá se acentuando, se assentando, não estabilizando. E aí que a gente vai ver mesmo o poder de que essa plataforma pode dar, porque existe ali que você pode colocar dentro dessa criptografia um contrato, né, de revenda e dentro dessa revenda tem um repasse para o artista, e cada vez que ela é revendida, o artista ganha uma porcentagem, como acontece, sei lá, eu dei o exemplo para você quando a gente estava conversando disso, do São Paulo. O São Paulo criou um jogador em Cotia. Quando ele é vendido para a Europa, toda vez que esse jogador é revendido lá, o São Paulo ganha uma grana em relação a isso, porque ele formou esse jogador. É uma coisa que nunca foi devidamente regulamentada no mercado de arte, que talvez agora seja uma das saídas para garantir o direito do artista, por exemplo, de receber essa porcentagem, porque tem muito artista que vende a obra por 15 mil e depois vai ser vendido por 60 milhões e aí ele perdeu esse dinheiro, ele não vai ver a cor. Mas eu acho que, assim, o que mais causou polêmica, que eu acho que as pessoas acharam um absurdo, é essa questão de comprar um produto que não existe, teoricamente, fisicamente. E aí eu fiquei pensando nos produtos que a gente compra que não existem fisicamente. Já na nossa vida, no cotidiano. Por exemplo, a gente costumava, quando a gente era criança, ter um monte de CD em casa. Um monte de mídia física. E hoje em dia a gente paga por isso, a gente continua pagando para acessar esse tipo de coisa, mas a gente não tem nada físico em casa. Não tem nada físico. A gente paga todos os streamings aí, a gente paga o Spotify para escutar música, mas a gente não tem. Mas eu acho isso, assim, eu acho que é importante, uma não exclui a outra, entendeu? Não, eu acho que não, mas a gente lida bem com isso. A gente lida bem. Sabe, eu não preciso ter o CD na minha casa. Nem Antes o DVD, eu tinha, você pode... sei lá, 50 CDs, hoje eu posso ter 500, se eu quiser, no meu celular. E tá tudo bem, eu não vou achar um absurdo eu ter que pagar para escutar essa música. Isso é muito pira, porque... Quando eu comprei meu primeiro computador, por exemplo, que a gente ia acumulando aquele monte de arquivo,
Cara, a minha playlist era impecável, em ordem alfabética. Eu procurava todas as capas do CD, colocava lá. Eu tratava aquilo como se fosse minha galeria de CDs mesmo. Uhum. Hoje em dia, meu Spotify não é assim. É uma bagunça. Então, eu fui me desapegando disso, sabe? É porque você consome de outra forma, eu acho. É. Porque, sei lá, se você paga por um objeto e você tem que cuidar desse objeto, porque normalmente são sensíveis, CD, qualquer coisa estraga. Você tem uma relação diferente. Agora, hoje em dia, se meu celular quebrar, o meu Spotify tá em outro dispositivo qualquer que eu quiser. Isso. Então, e também Já assim, é eu não escolhi aquela música com o maior carinho, escolhi aquele CD porque eu queria aquele e não ia poder comprar outro. Só que, então, Posso ter isso... qualquer um, então nenhum deles tem um valor especificamente, assim. Ele tinha o valor de produção, né? Continua tendo valor de produção. E tem o valor artístico. Quando você faz a mídia física, seja do que for, você pensa numa estética, pensa numa fonte, pensa nas fotos, pensa no texto. Se for um quadro, idem, sabe? Você vai escolher um papel, todo esse curso de produção. E também resolução, sabe? Isso se transportou para o digital, porque hoje em dia qualquer coisa que você for fazer assim, você também tem que pensar no design da capa, você vai fazer virtual, mas vai ter esse trabalho, esse processo criativo, ele continua. Então, e tudo isso demanda custo, né? Só que você pode prestar atenção nisso, você como consumidor, mas isso não é regra. A maioria das pessoas coloca uma playlist lá e nem sabem direito quem está tocando. Uhum. Isso faz com que tudo que gira, por exemplo, da música, tudo que gira em torno dela, os instrumentos que são usados para gravar, os equipamentos que são usados para gravar, as roupas que o cara usa, tudo isso dá muito lucro. Mas a música em si não consegue gerar isso, sabe? Uhum. Por exemplo, eu soltei um EP junto com os meninos aqui da Bloco faz uns dias, e se a gente quisesse ganhar um salário mínimo em relação a isso, a música tinha que ser tocada 600 mil vezes por mês para você chegar num salário mínimo. Uhum. Nos Estados Unidos em dólar, né? É muita coisa. Ninguém consegue fazer isso. Então, mas eu acho que assim, pouquíssimas, eu digo. Pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso. Isso é um reflexo, talvez, do processo de transição, assim. Que eu acho que, a partir do momento que essa vai ser a única forma de se distribuir música, esses músicos e as pessoas que produzem vão passar a exigir mais essas plataformas. Aí que entra o NFT. Elas vão ter mais responsabilidade sobre aquele produto que elas estão distribuindo e tal. E eu acho que isso é um reflexo, sabe, desse processo de transição em que, quando a gente era adolescente, pagar por uma música que a gente tinha só no computador era impensável. Eu não ia pagar. Tanto que quando surgiu o Spotify, eu falei, não vou pagar. Sempre escutei música de graça e agora vou ter que pagar. E aí, assim, depois de um tempo, você percebe, né? Acho que você vai crescendo e vai percebendo que aquilo é um produto que você está consumindo. Então, e aí tem acontecido vários fenômenos, assim, ao mesmo tempo. Por exemplo, o Beeple, ele ficou 13 anos sem ganhar nada com isso. A não ser jobs que ele pegava, de um cara específico que pagava para ele fazer. Agora, o que ele postava todo dia, ele postava porque ele queria, entendeu? E agora isso é um resultado desses 13 anos de trabalho. E outro fenômeno que eu consigo ver em paralelo é as pessoas que produzem conteúdo para a internet, seja um canal no YouTube, seja um Instagram, em que quando se tem uma live ou outras coisas, existe a possibilidade de você doar diretamente grana pro cara. E as pessoas fazem isso. Então, eu acho que isso já é, sabe, é um processo que está acontecendo. As pessoas... Aí, pensando no NFT, dentro dessa lógica, você consegue lançar o produto, vai estar em todas as mídias gratuitas, só que você consegue lançar um específico para a pessoa que quiser mandar dinheiro para você. Porque ela gosta do seu trampo, entendeu? Se você tiver grana para poder viver dele, você vai fazer mais, ela quer isso, então ela te financia da forma como dá. Então tem o Kings of Leon, por exemplo, que lançou um disco. Tem lá o disco no Spotify, no YouTube, no Deezer, onde você quiser escutar. Mas se você quiser comprar pela NFT, com um NFT, lá vai ter encartes diferentes que não vão estar nas outras. Vai ter interações, assim, algumas lives que as pessoas que têm que vão poder trocar ideia com o cara. Você cria um outro modelo de negócio que aproxima o consumidor do músico. Do criador, né? Do criador. Que eu e acho que gira em torno da produção musical e não do que
do que é além disso, né? Eu acho Tudo que é a criação do cara, a parte positiva dessa questão não é publicidade, entendeu? das relações serem todas virtuais, nesse conteúdo. sentido, é você conseguir também se aproximar do público, assim. Você não precisa mais de todos os agentes que tinham intermediários. Por mais que você vai colocar a sua música no Spotify, você vai interagir diretamente com o público pelo Instagram, pelo Twitch, por onde você quiser. E aí eu acho que a tendência, que nem agora, o YouTube tem como você doar diretamente, ou você se inscrever no canal, assim, de um jeito que você vai pagar, e aí vai ter acesso a conteúdos exclusivos, isso vai direto. E eu acho que isso é uma coisa que a tendência talvez seja crescer, assim, as pessoas vão cada vez mais pagar diretamente pro artista. Você paga por aquilo que você consome, entendeu? Você prefere... Mas tentar eliminar esses intermediários que às vezes aumentam o custo do produto, porque ele tem um salário, afinal, e acabam tirando do que o artista vai receber no final, entendeu? Então, assim, esses preços milionários e tal, eles são a ponta do iceberg do que o NFT pode proporcionar, sabe? Ele tem todas essas outras possibilidades. Primeiro de, trazer um controle maior do conteúdo pro artista, seja ele financeiro, como de distribuição e outras coisas. Tem essa de você poder criar outros modelos de arrecadação usando essa exclusividade, entendeu? Então, a pessoa vai pagar por ter outras coisas que são exclusivas e que ela pode colecionar. E tem os malucos que querem colecionar mesmo essas obras que são leiloadas. Eu acho que, assim, então, são várias... A atividade de colecionar, ela já é muito antiga, assim. A questão sempre é que, assim, você colecionar uma coisa que só existe no virtual é que gera um estranhamento, eu acho. Pra quem joga qualquer tipo de jogo desses online, assim, tá acostumado com isso. Você ter a skin da K-47 do CS, não sei o que saiu e que custa grana, cara. As pessoas pagam. As pessoas pagam por isso. E é uma coisa que você não vai ter. Você vai ter só no jogo, naquele universo. Sair com essa roupa que você comprou pro seu boneco. E, assim, teoricamente, tudo bem. Sabe? Sim. Isso já é... E aí eu acho que é aquela coisa de você usar isso dentro do jogo é um status. Sim. Entendeu? Porque assim, eu acho que então é a mesma forma de você usar uma marca na vida real, sabe? De você comprar uma bolsa cara, de você ir lá jogar seu LOL e ter uma skin cara, entendeu? As pessoas vão te olhar da mesma forma. Aí você transfere essa esfera social, econômica, pro mundo digital. E aí eu acho que uma das coisas que a gente pensou nesse sentido, assim, é de como que cada vez mais a gente vai, né, transferindo coisas para o mundo virtual e interagindo só através disso, em jogo, em aplicativo, seja o que for. E como que isso talvez no futuro gere uma responsabilidade diferente na nossa atuação no mundo virtual. E quanto mais ele se assemelha ao nosso mundo agora, as interações são muito parecidas, você tem, por exemplo, mais cuidado com o que você vai falar na internet. Isso já deveria estar rolando, né? É uma questão de responsabilidade individual. Isso. Mas eu acho que a tendência é que as coisas, assim, sei lá, as gerações que vieram depois da gente já pensam muito nisso. Com certeza. E já pensam nas atitudes da vida delas considerando isso. Porque isso já fez parte. Quantas vezes você não teve que corrigir uma pessoa mais velha que fez um post zoado no Facebook, alguma coisa assim? Ou alguma coisa que era não pode postar isso não. Overshare, né? Que era uma coisa demais. Não posta isso não, sei lá. O meu pai faz isso. Não, e a gente mesmo, que nem a gente tava brincando. Você deletou a sua conta do Orkut? Então... Sabe? São responsabilidades que a gente podem te perseguir aí em algum momento. A gente não pensava nisso, mas eu acho que a tendência agora é muita gente, por exemplo, sei lá, com a tendência do cancelamento, as pessoas voltam nos tweets antigos para resgatar o que foi falado 10 anos atrás. Então eu acho que a NFT é uma regulamentação dentro disso, porque qualquer coisa que você encontra na internet, assim, alguém fez. Você pode compartilhar ela à vontade, isso é muito difícil de acabar, mas é de essa pessoa que fez aquilo, que investiu o trabalho dentro daquilo, dela ter, de alguma forma, um retorno para que ela possa continuar fazendo, entendeu? Só que, assim, tem um outro BO que a galera comentou bastante, que é o impacto ambiental que o NFT gera.
Você tá por dentro? Você quer comentar? Não, faz o panorama aí, porque eu vi, só que essa questão foi levantada, porque tem uma questão de uso de energia elétrica, por exemplo, para manter isso. Custa... O negócio é que para você poder gerar essa criptografia e enfiar ela dentro da internet tão funda assim, onde ninguém pode chegar e modificar, entendeu? Você precisa de muito poder de computação, sabe? Muito equipamento. E isso, você precisa de muitos equipamentos com essa capacidade de computação, e isso gera um gasto de energia que foge muito dos padrões comuns. Então, isso... Como a maioria do mundo ainda usa energia elétrica a partir de água e de carvão, isso tem um impacto ambiental. Uhum. Só que o negócio é que, como o NFT apareceu na mídia recentemente, isso foi levantado, mas isso não é BO do NFT. Não. Isso é um BO da blockchain, é a forma como essa criptografia é feita. Isso... Como é algo recente e tal, a tendência é de que isso vá se simplificando, que quanto mais pessoas utilizando, mais formas de contornar isso sejam possíveis, entendeu? Uhum. Então, eu acho que dentro desse quesito a gente precisa ter um pouco mais de paciência, ao invés de cancelar o NFT, sabe? Não, primeiro que o NFT é uma parte muito pequena de uma tecnologia muito maior, né, que é a blockchain. Só do momento. Ou a Bitcoin. E aí eu acho que isso já acontece há muito tempo, sabe? Grandes empresas de computação já usam muita energia elétrica há muito tempo, só que ninguém tinha parado para pensar nisso ainda. Você acha que o Google tá no ar de boa? Grandes empresas assim têm servidores no mundo inteiro que são, né, e gastam muito, que ficam ligados 24 horas por dia. Então, todo esse custo do nosso mundo virtual no qual a gente vive hoje em dia, ele já vem acontecendo há muito tempo. Mas é que eu acho que é isso também. É um momento que a gente está sempre transicionando para coisas que talvez vão pensar mais na parte ecológica da coisa. E eu acho que a tendência da tecnologia, como a gente já viu várias outras, é de ficar cada vez menor, mais econômica. Eu acho que é geracional também. Esse sinal... de alerta, assim, ele tá aceso para uma geração futura, as pessoas estão, sabe? Apesar disso não ter impactado tanto, assim, ainda no dia a dia das pessoas, mas essa luz está acesa. Eu acho então, que impacta de formas pequenas hoje em dia, assim. Você pensar em lixo, pensa em outras coisas, assim. Mas que vão todas para o mesmo caminho, que é a da consciência ecológica, assim. Mas, eu acho que... É claro que, assim, toda vez que vai surgir uma coisa nova, todo mundo vai levantar imediatamente as partes boas, as partes ruins. E essa foi uma das questões levantadas. Mas, assim, eu acho que dentre todas as outras questões, e essa não sendo uma coisa específica da NFT, que é uma coisa da blockchain, da computação, dessa criptografia, eu acho que... Ter paciência, né? Acho que não é tão relevante no sentido de como a arte está entrando nessa jogada agora. É claro que tem muitos artistas que já têm essa preocupação há muitos anos, mas existem outras, enfim, eu acho que... E assim, a nossa área, e esse podcast aqui, ele é sobre arte e cultura, né? Mas, peraí que esse copo vai cair. Mas a NFT não vai ser usada só para isso. Eu vi um cara levantando uma possibilidade de contratos de mundo real, carro, casa. Sim. De você colocar ele então você consegue fazer uma transferência de contrato de um para o outro sem precisar de torcer o bigode, sem precisar de existir essa confiança mútua. É uma coisa que está escrita na pedra, não literalmente, mas é como se tivesse escrito na pedra, é imodificável. Então, a partir, feita em segundos. Isso vem antes da NFT na arte. Isso já acontece, sabe? Grandes transições financeiras internacionais são feitas a partir da blockchain. Primeiro porque, como a blockchain não está atrelada a nenhum país específico, você não tem que obedecer regras fiscais de país nenhum, teoricamente. Então, essas grandes transferências e contratos, empresas que são vendidas ou que se fundem,
já acontecem através da blockchain para driblar um pouco isso, entendeu? E isso acontece antes, porque a blockchain primeiro foi criada para o mercado financeiro, para possibilitar a criptomoeda, e eu já vi, tem gente que, por exemplo, criou esse curso que eu fiz. Que curso que é esse? É um curso sobre colecionismo, mas uma das pessoas que estava participando do curso é um perito de arte contemporânea. Perito no sentido de verificação de originalidade? Verificação, exatamente. E aí ele deu esse curso falando sobre isso, porque a questão da blockchain é que muitas obras de arte físicas já têm os contratos de originalidade, provenance todo em blockchain, porque aí não tem como hackear, não tem como falar, não sei de onde veio essa obra, não sei por quanto foi vendida, perdi o documento. Não pode dar uma Diane Friedman mais. Não pode. Né? Então, isso já vem sendo usado antes para contrato. Inclusive, ele falou que ele, às vezes, por exemplo, a gente faz um roteiro para o podcast, ou a gente faz uma aula. E tem lá a parte escrita. Se você coloca na blockchain, né, tem várias plataformas que vão acolher esses arquivos, tá lá, é seu. Vira uma prova de autoria daquele conteúdo, entendeu? Então, isso já vem sendo usado. Claro que, assim, antes do Beeple, outros artistas já vinham usando para brincar. A Grimes, que é a esposa do Elon Musk, que é música, faz umas músicas experimentais, ela já também soltou algumas coisas. Teve o cara do Twitter que colocou o NFT dele do primeiro tweet que ele fez. E aí isso tá sendo vendido. Quem quiser comprar... Acho que agora que entrou, né, na onda, a gente vai ver as coisas mais malucas sendo vendidas com NFT. Pessoas colocando para vender e pessoas querendo comprar. Exato. Né? Eu acho que agora a gente, né, tem que se preparar para as loucuras que vão acontecer e meio que deixar passar. Então, porque depois vai se separando o joio do trigo, sabe? Porque você pode... Você não é um artista contemporâneo, alguma pessoa assim, ela pode tratar isso como objeto de pesquisa, né? Todas essas relações e tal, e isso fazer parte do conceito do trabalho dela, ou de ser simplesmente uma forma de distribuição e comercialização do trabalho dele. Ele pode continuar fazendo as aquarelas dele digitais ali numa prancheta digital, e aí colocar isso ser vendido para alguém, entendeu? Sem ter essa preocupação. Eu acho que a tendência é que, assim... De ser maluco, de ser, sabe? De ser uma ferramenta mesmo. Um suporte possível e vai ser usado para garantir originalidade, contrato, né? Certificado de autenticidade, que eu acho que é o que faz mais sentido para obras físicas, assim. E eu vi que tem... Que aí não está atrelado, eu acho, a NFT, mas acho que está atrelado a blockchain, que são etiquetas com códigos que dá para aferir pelo celular. QR Code, assim. E que são coladas nas telas antes de pintar. Então, você cola na tela, pinta por cima, então ela não vai aparecer em nenhum momento, mas se alguém vier com um dispositivo, ele vai conseguir puxar lá todos os dados da obra, ano, quem teve, por quanto foi vendida. Então, todos os dados vão estar lá. Específico isso. Mas é uma coisa assim, para o mercado de arte, no sentido de que, nem eu estava fazendo esse curso, e aí um perito. Ele lida com essa questão de original, não é original, de onde veio. É a profissão dele, entendeu? Ele sabe das dificuldades. Então, para quem trabalha com isso, é uma revolução maravilhosa. Caiu do céu, exatamente. Então, é uma mega ferramenta. E aí, eu acho que é isso, assim. Aos poucos, a gente vai ver umas loucuras que as pessoas, né, tendem a... Eu acho que o primeiro NFT brasileiro, se já não tem... deve ter já. Podia ser o meme da Nazaré, cara. Teve o cara processo, que fez, né? Não sei, porque... O cara que fez o meme da Nazaré devia estar se mexendo aí, porque, nosso meme internacional tem todas. Então, eu acho que quando foi internacionalizado, teve uma polêmica, assim, de quem fez esse meme. Mas a questão dos memes, eu acho que vai rolar, assim. E eu, inclusive, no post que eu fiz pro Instagram, eu contei do artigo que eu escrevi. Eu fazia faculdade ainda, tava no 4º ano, eu acho. 3º ano ou 4º ano. E aí, na disciplina de História da Arte,
A proposta era escrever um artigo comparando 2 obras de arte, eu podia escolher qual que eu quisesse. E aí eu escolhi um ready-made do Duchamp, claro. que ele pega a Mona Lisa, né, um cartão postal, e aí ele faz um bigodinho nela. E aí ele escreve lá umas iniciais que, lidas em francês, parece uma frase, assim, meio obscena. E essa é a obra dele. E até hoje as pessoas, olhando aquilo, acham um absurdo. Isso não foi... Assim, as pessoas, em geral, não sabem lidar ainda com essa obra, que foi feita em 19, eu acho. 1919, não 2019. Não 2019. Mas... E aí eu comparei com memes da internet. Porque... Eu não lembro direito qual era a construção conceitual que eu fiz, assim, mas esses fragmentos de informação que são muito perspicazes e que são, sabe, são críticas sociais às vezes. A gente vê então, isso. Ele condensa muitos contextos ali dentro de uma imagem que é e ele carrega uma carga cultural muito forte. Porque qual que é a pira dessa obra do Duchamp? É de você saber quem é a Mona Lisa. Se você não souber quem é ela, aquilo não faz sentido nenhum. Exato. Entendeu? Mas ele foi genial porque ele escolheu uma coisa que não tem nenhum ser humano, eu acho, que não sabe que é a Mona Lisa. Começou na fonte, né? Então. Na fonte, aí... assim, não sem querer fazer o trocadilho, mas fazendo. Mas ele foi, pegou a mais importante e executou o conceito dele. Isso também contribui para a própria imagem da Mona Lisa. Porque se um cara escolhe ela para fazer esse tipo de crítica, e isso vai acontecer milhares de vezes depois. Ela volta a estar em pauta. Ela tá sempre ali sendo retomada, exatamente. E aí eu acho que, assim, na época eu falei que os memes da internet talvez seriam expostos, né, em galerias e tal, e isso já chegou a acontecer, talvez, mas ainda sem esperar que as exposições ia ser seriam digital. Virtuais. Que, inclusive, eu te mandei uma notícia sobre isso, né, que acho que vai ser em Pequim a primeira exposição de obras digitais, exposição virtual de obras digitais NFT. Vai ser a primeira, da história. E aí a China saiu na frente e vai fazer. É verdade, você me mandou sim, eu vi. Então, eu acho que, principalmente em tempos de pandemia, sabe, o instituto onde a gente trabalha, que é o Instituto Figueiredo Ferraz, aí, para quem quiser depois dar uma olhada, tem visita virtual, tem o Museu do Ipiranga, tudo isso é uma tendência das pessoas consumirem a experiência de estar num lugar expositivo através do mundo digital. Eu acho que foi uma coisa que aconteceu, né, forçada, né? Ninguém queria, ninguém esperava, mas que já era aquela coisa de adaptar. Já era, porque tem a questão geográfica, né? Que o Museu Nacional é o único vestígio que a gente tem dele, é a visita virtual, depois que ele pegou fogo. E tem claro a questão geográfica, outros, né? assim, muita gente não pode viajar para ver, e aí ver. É que, assim, a grande discussão é que isso não se compara a você estar pessoalmente no ambiente. E eu concordo, eu acho que não se compara. Não se compara. Mas eu acho que é uma forma diferente de interação e de possibilidades que podem ser exploradas, assim. E agora, assim, uma exposição que é 100% virtual, com obras que são digitais, com todas... Aí é outra coisa, assim, entendeu? Porque aí a experiência que você vai ter é essa. Ela existe dessa forma, é isso. Não, eu acho que a tendência é a gente lidar com isso de uma forma cada vez mais natural, assim. Por exemplo, sei lá, eu tô fazendo a pós-graduação toda online. Então. E a gente sente falta, claro, de estar dentro da sala de aula, de interagir, mas assim, não quer dizer que não vai funcionar, entendeu? Funciona muito bem. E possibilita, tem gente da minha sala que mora em outros estados, que talvez não poderiam fazer. Tem uma democratização do acesso a todas essas coisas. E eu acho que dentro dessas obras pela NFT, vão ter obras que são acessíveis, assim, entendeu? Eu acho que, assim, que nem essa obra... você ter uma coleção de coisas que você gosta, de artes digitais, que são suas, entendeu? E que você não pagou 69 milhões. É que antes eu acho que isso era feito sem a NFT, sem nenhum tipo de garantia. Você comprava porque você gostava. Agora vai ter alguma garantia. Você comprava um print na Tokstok de alguma coisa, assim. Mesmo assim, tem vários sites, por exemplo, que vendem imagens, fotografias X, que se você vai usar numa propaganda, por exemplo, você compra. Tem isso. Tem sites, por exemplo, de loop de música, que as pessoas vão atrás para fazer a loopagem de música, e o artista recebe ali uma coisa de direito pela plataforma do próprio site. Agora, eu vi que
tem artistas que eles mesmos vão subir os loopings deles para serem usados por quem quiser, e os samples, para você comprar por NFT, entendeu? E aí você já adquire os direitos daquilo, que passam a ser seu, e não algo que tá lá no site, todo mundo que paga o site mensal tem acesso, entendeu? Então gera uma exclusividade dentro daquilo. Você pode usar aquilo dentro do seu trabalho musical futuro. E o artista recebe isso de forma direta. Eu acho que a NFT, nesse sentido, ela vem só para garantir uma certa regulamentação no que o artista vai receber e nos direitos também do consumidor, né? De ter aquele produto exclusivo, de garantir que aquele produto é seu e que não vai ser reproduzido 1 milhão de vezes na internet sem nenhum tipo de garantia para você. Mas eu acho que, assim, pra gente concluir, então, talvez... essa parte da NFT, que a gente falou de vários aspectos, assim, mas eu acho que um dos aspectos mais interessantes. A gente não traduziu. O que significa NFT? Então, não ajuda muito a tradução, porque NFT é Non-Fungible Token. O que é um token, primeiro? Token é um código, uma chave. Eu sempre fiz a análise que é como se ele fosse um item, um ícone, ou uma moeda, ou alguma coisa. Só que ele é não fungible, o que é não... Fungível, é isso? É não fungível, que quer dizer que ele não é alterável. Ele não pode ser trocado por um igual que tem o mesmo valor. Uma moeda de 5 centavos e outra vale a mesma coisa. Então, como se fosse uma moeda, só que você não pode trocar por rara, outra. Que aí ela é única e é isso. Então, eu acho que assim, das questões que a gente levantou, eu acho que a nossa relação com as coisas materiais e as coisas virtuais tem mudado. E aí acho que talvez seja um exercício legal de pensar quais são os produtos que você consome que são só virtuais hoje em dia. Porque se você parar para pensar, são muitos produtos. Quanto você está inserido dentro disso e se você está preparado para o que está por vir. Porque tem a tendência do minimalismo, por exemplo, as pessoas não têm mais coisa em casa. Então eu acho que isso está acontecendo, assim. E aí até para quem vai ver o vídeo e tal do podcast, pode escrever, assim, que tipo de mídia consome mais, o que consome virtual, se é jogo, se é música, se é filme, e como que lida com isso, assim, se você ainda é muito apegado com o material. Se você tem os seus DVDs, seus livros físicos. Porque tem gente que tem. Porque mesmo o livro, assim, né, tem gente que é apegado nos livros, tem gente que não. Eu acho que, assim, cada um tem a sua loucura, assim, do material. Por exemplo, eu não me importo de não ter disco e CD, mas eu me importo de ter o livro. Eu me importo de ter todos. Eu sou um acumulador. Então isso de um tratamento. Só que eu existo dentro do mundo digital também. Sim, e atua dentro desse mundo. E atuo dentro desse mundo digital, entendeu? Então eu acho que uma das grandes questões, assim, que eu acho que foi um fato legal que a gente escolheu, assim, que aconteceu, na verdade, pauta quente. Né? Que aconteceu, mas que abriu uma discussão que a gente já, né, dentro da história da arte, a gente já vem lidando com ela. Lá no Instituto a gente tem algumas obras que não são materiais, que são as perguntas que a gente mais escuta, que é assim, tudo bem, isso tá pintado na parede, e depois? Aí pinta de branco por cima. Mas e aí? Aí pinta em outro lugar na hora que você quiser expor de novo. E é isso, cara. Uma instrução. O valor sai do objeto e passa pra ideia. Pra ideia, pro conceito. Eu acho que é isso. É isso, né? Cheers. Então, vocês assistiram, então, o primeiro ClimaCast comigo, Gil. E com a Carol. Viu? Muito obrigado. Vão ter outros desses. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Mandem mensagens pra gente se vocês quiserem conversar. Eu acho que vai ser divertido. Tem outras coisas que vão sair, assim, numa frequência interessante. Então, se vocês quiserem acompanhar a gente, vai ser muito bom. Eu vou falar para as pessoas se inscreverem. Se inscrevam, comentem, compartilhem. Isso. Eu acho que tem muita gente que tá querendo saber, entender melhor. Às vezes tem gente que você trocou uma ideia no trampo, sei lá. E eu sei que a gente divaga bastante, mas sinta-se aqui sentado com a gente para poder também dar seus pitacos, né? Exato. Beleza?